Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, no capítulo de número 8, e no versículo de número 31, esse texto, ele se completa, todo o texto aqui a partir do versículo 31, chega bem ao esclarecimento, mas eu vou de início ler apenas o versículo de número 31, quando Paulo escreve o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero repetir para que os irmãos comecem a pensar nessas coisas que estão hoje em nosso derredor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor não falha, porque o Senhor não dormita, porque o Senhor é aquele que sustenta todo aquele que se aproxima de ti pela fé. Temos a gratidão, Senhor, em nossos lábios, em nossos corações, por te conhecer como o Senhor das nossas vidas e pertencer ao Senhor. Agora 2 vezes, antes porque éramos apenas criaturas de Deus, mas agora também somos filhos de Deus, porque recebemos o seu unigênito Filho como Salvador e Senhor das nossas vidas. Portanto, em seu glorioso nome, em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Queremos chamar aos irmãos que estão ouvindo e vendo-nos a falar e ouvindo a palavra que estamos trazendo, para meditar nessa primeira frase: que diremos? É uma interrogação. Que diremos, pois, a estas coisas? Olha, parece que nos dias atuais as coisas estão causando tanto pavor, estão causando tanto pasmos, que as pessoas não sabem mais o que dizer. Uns acreditam em tudo e outros não acreditam mais em nada. Os poderes humanos se contrapõem, que se levantam um contra o outro, ao invés de se juntarem para combater o inimigo comum. Mas é o que nós estamos vendo, porque os interesses dos homens estão acima da situação que está abrangentemente causando toda essa pandemia no mundo. O mundo que nós conhecemos e vivemos hoje, é um mundo que Deus não é criador, não é Senhor. Na maioria dos lugares, para a maior quantidade de pessoas do mundo, Deus não é o Criador. Homens sábios e inteligentes já deixaram para trás a convicção da criação para acreditar em suas próprias filosofias e fórmulas. Mas quando estão diante de algo, um inimigo invisível, como tem tantos, eles ainda têm dificuldade de se unirem para combaterem, e sempre vai ser assim, chegando cada vez mais coisas difíceis de se entender. Na verdade, a Bíblia fala de coisas que nós ainda não vimos e nem ouvimos, tanto nas coisas espirituais como nas coisas físicas e materiais.
Na verdade, é bom que saibamos que o substantivo coisa, aqui citado nesse texto, muitos irmãos sabem, muita gente sabe que é um substantivo muito comum e muito abrangente nas coisas, de todas as coisas, para as coisas, como a Bíblia diz, tudo é para Ele, para Deus. Foi Deus que deu início às coisas, porque foi Ele que deu movimento a tudo, como está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28, quando o apóstolo Paulo cita o fato de que Deus é quem deu movimento a tudo, quando ele cita: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Para Aristóteles, o sábio, o filósofo, um dos mais reconhecidos pelas pessoas, pela ciência filosófica, a filosofia e a ciência de hoje, pelo que ele diz, eu imagino que talvez pelo mesmo orgulho que as pessoas hoje não acreditam que há um Deus no controle de tudo, Aristóteles foi quem disse que, pelo seu entendimento, pelo que ele havia estudado, analisado, pensado, para que as coisas hoje funcionassem, dizia ele, é preciso que tenha havido um motor primeiro. Ele cita como motor primeiro, é assim que está na filosofia. E Paulo então toma esse princípio filosófico de Aristóteles, já que ele estava em Atenas naquele momento, em um areópago, onde havia muitos estudiosos, pessoas de muito conhecimento, como filósofos e tantos outros. Paulo então cita essa expressão de Atos 17, 28, dizendo: nele, Deus, ele está falando de Deus, porque ele havia encontrado entre os altares um altar que não tinha nenhuma estátua, mas apenas uma frase dizendo: ao Deus desconhecido. E Paulo toma essa frase de lá e diz: pois esse Deus que vocês citam, que vocês aplaudem, que vocês elogiam, sem conhecer, é o Deus que eu prego, é o Deus que eu conheço. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, esse substantivo coisa é um substantivo muito comum e abrange tanto as coisas que já existem quanto as coisas que ainda hão de surgir, hão de existir. É bem verdade que nós que cremos na palavra de Deus e que já temos certeza que somos de Deus, podemos usufruir de passagens bíblicas como aquela do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, quando ele expressa que as coisas que virão, que devemos orar, e aí o Senhor revelará coisas grandes e firmes que nós ainda não conhecemos. Mas o mundo não tem essa inspiração através do Espírito Santo, e vão ter que enfrentar as coisas quando elas surgirem. É sempre algo muito novo. Nós encontramos na Bíblia muitas vezes essa expressão, esse substantivo coisa. No original grego, a palavra coisa muda a palavra de acordo com os sentidos do momento do texto. Então, às vezes é tauta, mas o mais utilizado é pragma, quando está se referindo a uma ação, a algo feito. Mas é preciso que entendamos
que hoje em dia as coisas estão causando espantos até nas pessoas que frequentam as igrejas, que por não ter o conhecimento da palavra de Deus e às vezes por negligência também não presta atenção às doutrinas, aos ensinamentos, à escola dominical e tantos outros departamentos que a igreja tem para o ensinamento, começam a ter dúvidas do tempo que estamos vivendo. Era uma pergunta interessante se a pessoa perguntasse a si mesma: que tempo eu estou vivendo? A Bíblia tem a resposta para essas perguntas. Que tempo é esse que eu estou vivendo? Nós vemos em Mateus 13:3, a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou de muitas coisas por parábolas, porque as pessoas não valorizavam as suas palavras e muitas vezes ouviam, mas não compreendiam, porque a palavra de Deus, para ser compreendida, é preciso que a pessoa dê atenção, pare para ouvir, como aquelas pessoas que estão lá escrito no Evangelho, que elas foram prender Jesus, foi dado autoridade a elas para irem buscar Jesus, trazê-lo preso por ordem de algumas autoridades, e elas foram, mas encontraram Jesus pregando na praça. Jesus estava pregando na praça, e eles pararam para ouvir. E quando os pararam para ouvir a palavra de Cristo, a palavra veio sobre eles de uma forma tão poderosa, e é assim que acontece quando as pessoas param para ouvir, que eles não tiveram mais disposição para pôr as mãos sobre Jesus, e voltaram felizes pela palavra que ouviram, e não levaram Jesus preso como tinham dado a ordem. E então perguntaram àquelas pessoas, aqueles homens: mas cadê o homem que não mandamos buscar? Vocês não receberam a autoridade? Não foi delegada a vocês para trazer o preso? E o que eles responderam? Eles disseram: olha, nós fomos fazer isso, mas quando chegamos lá, ele estava ministrando a palavra, e nós paramos para ouvir, e o que a gente concluiu é que nunca ouvimos ninguém falar como aquele homem fala. A palavra do Senhor é essa palavra que não somente no tempo da crise, mas em todo o tempo, todos os momentos que as pessoas param para ouvir, para ler, para apreciar a palavra de Deus, ela nos traz novos conhecimentos, coisas novas vêm à nossa mente, à nossa alma, ao nosso coração. Na verdade, nem todas as pessoas podem falar de coisas boas. É o que nós estamos vivendo hoje e ouvindo através da imprensa, através dos canais de comunicação, da imprensa de uma forma geral, muita gente falando e falando mal, muita gente confusa, sem saber em que acreditar, mas muita gente falando mentira para confundir a mente de outros, porque eles têm uma intenção por trás daquela malignidade das palavras. Então, isso também foi proferido por Jesus já na sua época, como podemos ver em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, e o versículo de número 34. Mateus 12 e 34, está escrito que Jesus censurando
aquelas pessoas que procedem falando maldades e tentando desviar as pessoas das coisas boas para as coisas más. Então, diz assim, Jesus usou um termo, palavras até parecem muito fortes. Ele diz: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Assim, o que eu estou aqui falando é que essas pessoas, elas não podem falar coisas boas, porque elas são más. Elas são más. A árvore má não pode dar fruto bom. Então, quando eu escuto, quando você escuta, quando nós escutamos essas versões, essas opiniões, essas coisas de muita gente falando e desviando o entendimento de algumas pessoas que não têm os esclarecimentos necessários, é porque, pelas palavras de Jesus, elas são más, são pessoas maldosas, malignas, que procedem dessa forma. Então ele chamou de raça de víbora, e chamaria de novo, não precisaria nem Jesus estar aqui fisicamente para dizer, está escrito. Eu estou repetindo que ele já falou há mais de 2000 anos passados, não é? Quando diz: como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que eles proferem, o que eles dizem são coisas más, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. No versículo 35 diz: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então cada um tira de si o que tem. O que nós estamos ouvindo aí, pessoas falando mal desse, daquele outro, e junta, então, estilando o seu veneno, cada um jogando o seu venenoso mal que está no seu coração. É o que está no coração dos homens que estão agora semeando nesse momento de dor para todo mundo. Ainda tem quem consiga destilar agora todo aquele veneno, todas as suas palavras maldosas, malignas, porque é o que está dentro do seu coração. Versículo 36: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, amados, é necessário que saibamos que coisas o que está acontecendo no mundo e quais as coisas que nos convém. Paulo disse: olha, todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são lícitas. Como ser humano, como um homem, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Quando nós temos, pela misericórdia de Deus, a graça do entendimento do Senhor, então nós sabemos que nem todas as coisas devemos fazer. Estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. Nós aguardamos o dia em que o Senhor Jesus voltará para levar a sua igreja, e pelos sinais das coisas que estão acontecendo,
nós vemos que está cumprindo-se aquele sermão escatológico de Jesus. Sempre houve a preocupação de alguns, inclusive nós vemos no capítulo 24 a preocupação dos discípulos de Jesus, daqueles que foram enviados como apóstolos, que eles estavam preocupados quando Jesus falou que ali não ficaria nenhuma pedra sobre a outra. Eles logo aproveitaram o ensejo de estarem a sós com Jesus no Monte das Oliveiras e perguntaram: Senhor, nós não sabemos quando é isso, dá para o Senhor explicar quando será que vai acontecer essas coisas, que sinais haverá da tua vinda? E Jesus então começa a falar do que está no capítulo 24, e vocês que estão aí vendo em casa, podem, a partir do versículo 3, quando o Senhor Jesus fala sobre essas questões, e eles dizem: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. O enganar, que é uma das tarefas do enganador, daquele que Jesus disse que o mundo jaz no maligno, ele está semeando no coração daqueles que não têm a palavra de Deus o ódio, semeando o ódio, o mal, e até enganando, trazendo a alusão, trazendo uma informação alusiva ao Senhor Jesus, como se aquilo não é mais a realidade nem a verdade. Nas suas cartas, na segunda carta, mais precisamente falando, no capítulo 3, Pedro cita que muitos estão dizendo que Jesus não vai voltar mais. É só olhar a questão do tempo, que já passou muito tempo. E Pedro já afirmava naquela ocasião que não é que não venha, não é que não vá se cumprir, mas é que Deus é longânimo para com a humanidade, dando tempo para ver se quanto ainda pode ser alcançado pela sua misericórdia. De maneira, meus irmãos, que os homens são indesculpáveis. No capítulo 1 da carta aos Romanos, nós podemos verificar Paulo dizendo que os homens são indesculpáveis. Eles estão brincando com Deus, zombando e escarnecendo de Deus. E é muito sério. É só nós olharmos para o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, aliás, capítulo número 1, nós estávamos lendo no capítulo 8, mas Romanos 1, a partir do versículo 19, Paulo diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus assim o fez. Porque as suas coisas invisíveis, as coisas de Deus, as coisas que são invisíveis, como eu falei aqui no início, existem as coisas invisíveis, e as coisas visíveis, as inanimadas, animadas, tudo são coisas, e coisas que ainda não ouvimos nem conhecemos, mas elas existem ou vão existir um dia. Porque, diz Paulo, versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Não terão desculpas, porque o que era para saber e conhecer, Deus deixou aí para eles estudarem, analisarem e crerem. No versículo 21,
porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desviaram ou desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que Deus entregou-os à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Bom, isso não é nenhuma novidade para quem está vivendo hoje. Os homens que estão trocando a verdade pela mentira, estão exatamente enquadrados nessa palavra que é escrita por Paulo aos Romanos. Então, como eu disse há pouco, Jesus censurou os fariseus que ensinavam as pessoas, exigiam as coisas das pessoas e elas não praticavam, mentiam, mutilavam a palavra, e o Senhor disse que não podia ser possível aquela pessoa má, que tem um coração mau, tem um tesouro no coração, mal falar coisas boas, e é o que estamos vendo. Mas a palavra de Deus é boa. Quem diz amém? A palavra de Deus é boa porque Deus é bom. Ele é bom em todo o tempo. Deus é bom. Lá na carta de Tiago, no capítulo 1, Tiago diz: todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Ora, a palavra de Deus é tão boa, Deus é tão bom, que no Salmo 19 diz que a palavra de Deus é doce, os mandamentos de Deus é doce como mel. Então, a nossa alma se alimenta da palavra de Deus. Foi Jesus que disse que nem só do pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus citava naquela ocasião para o próprio Satanás o texto lá de Deuteronômio. O homem bom, como nós ouvimos, vai sempre tirar boas coisas do seu coração. O homem que não anda pensando na maldade, que não anda envolvido com o mal, que não está sob o controle do maligno, ele não pensa o mal. Nessa fase, está buscando a Deus, está orando a Deus, está cultuando a Deus no seu lar, porque hoje é cultura nossa vir à igreja, a um templo. Digo aí um templo, porque igreja não significa templo. Há uma diferença que precisamos compreender. Igreja é toda reunião que for em nome do Senhor. Pode ser debaixo de um pé de árvore, pode ser no meio da feira, pode ser aonde for, que se reuniu um grupo de pessoas em nome de Jesus, ali está uma eclesia do Senhor, é uma reunião do Senhor. Então tempo é outra coisa, né? Nessa época, logo do início da igreja fundada no dia de Pentecostes, os irmãos não tinham um templo para ir. Na maioria das vezes se reuniam em suas próprias casas, e como nós vemos no livro de Atos, naquela ocasião em que Pedro foi solto, estava preso por causa da palavra de Deus, e o Senhor milagrosamente entrou um anjo lá e soltou a Pedro e levou Pedro até um determinado lugar. Depois da hora você vá sozinho, e Pedro foi em busca da casa da mãe de João Marcos, e ali estavam os irmãos reunidos, a eclesia do Senhor estava ali na casa dela. Então hoje nós estamos vivendo um momento como esse. A igreja não está parada. Tenho certeza que os irmãos que estão me vendo e ouvindo estão dizendo: graças a Deus, na minha casa está uma igreja.
a igreja não está parada, apenas o templo, por determinações das autoridades competentes, o templo está sendo mantido fechado para evitar aglomerações, nós entendemos, mas a igreja está reunida de forma diferente. O Senhor Jesus está sendo glorificado, exaltado, louvado seja o seu nome, como dantes e em todos os momentos da nossa vida. Nos nossos lares estávamos e estamos orando e glorificando a Deus, orando uns pelos outros, orando pelo nosso pastor. Uma das coisas maravilhosas que hoje, por sua visão, por sua disposição de fazer, liderou um momento de oração ao ar livre, na frente dos templos, na frente das ruas, para que as pessoas tenham esse desejo, esse sentimento de orarem pelo nosso país, pela nossa pátria, por causa dos interesses que estamos vendo aí, contrário à vontade divina. Mas Deus continua no comando e Deus é bom, como diz o Salmo 100, Deus é bom e dele somos, né? O Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Meus amados irmãos, então, agora para encerrar, eu volto ao texto de Romanos capítulo 8, como vocês observaram no início das minhas palavras, quando o apóstolo faz essa indagação: que diremos, pois, a estas coisas? O que é que temos de dizer disso aí? Lamentar, cantar lamentos, sim, esconder, se engurujar, ou desistir da fé? Não, isso é somente uma nuvem que está passando. Quem diz amém? Uma nuvem que está passando, e nós já vamos ver o sol raiar novamente, e a igreja com certeza vai voltar mais forte, mais fortalecida, para marchar na direção da vontade divina na terra. Então, quem diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? No versículo 37 diz: mas em todas estas coisas. Que coisas? Todas essas que eu falei aqui. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí fica essa palavra para os amados irmãos que ouviram e atentaram para as coisas sagradas. Que Deus abençoe, que Deus abençoe toda a igreja do Senhor Jesus, em todos os lugares, a igreja visível e a invisível. Que Deus abençoe os nossos irmãos, os nossos obreiros, o nosso pastor, o ministério, a diretoria, todos que estão fazendo a obra do Senhor Jesus. E aqui a nossa área, que Deus abençoe ricamente os irmãos, até que, como diz o Salmo 57, versículo 1, até que as calamidades passem. Que Deus abençoe.